Catalina Restrepo sempre acreditou em segundas chances. Aos 37 anos, a nativa de Bogotá construiu uma vida que parecia bem-sucedida à vista de fora. Um apartamento modesto no bairro de Chapineiro, um emprego estável como representante comercial farmacêutica e economias suficientes para ocasionalmente presentear-se com viagens de fim de semana a Cartagena ou à região cafeeira. Mas por baixo da superfície de sua independência cuidadosamente construída, a solidão tornou-se sua companheira constante. Seu casamento com Andrés havia terminado 2 anos antes, dissolvido não por um confronto dramático, mas pela lenta erosão de 2 pessoas que simplesmente se distanciaram. Ele queria ficar em Medellín, perto de sua família. Ela precisava das oportunidades que só Bogotá poderia oferecer. O divórcio foi amigável, quase profissional, o que de alguma forma tornou tudo ainda mais doloroso. Não havia vilões em sua história, apenas 2 pessoas que não conseguiram se encontrar no meio do caminho. Catalina se dedicou ao trabalho, viajando pela complexa geografia da Colômbia para se encontrar com médicos e redes de farmácias. Ela conhecia todas as estradas sinuosas entre Bogotá e Cali. Tinha aprendido a lidar com os padrões climáticos imprevisíveis que podiam transformar uma simples viagem de carro em uma provação de horas. Seus colegas admiravam sua dedicação. Sua mãe se preocupava que ela estivesse se escondendo da vida. "Mija, você não pode trabalhar para sempre", disse sua mãe durante o almoço semanal de domingo na casa dos pais, nos subúrbios ao norte. "Você ainda é jovem. Você merece ser feliz, ter companhia." Catalina sorriu e mudou de assunto como sempre fazia. Mas naquela noite, sozinha em seu apartamento, com os sons do tráfego eterno de Bogotá zumbindo pelas janelas, ela se viu baixando o Tinder. Sua melhor amiga, Mariana, vinha insistindo há meses para que ela experimentasse o namoro online. "Todo mundo faz isso agora", Mariana insistiu durante um café no Juan Valdez na semana anterior. "Não é mais como costumava ser. Existem homens bons por aí, homens sérios procurando conexões reais. Você só precisa ser inteligente." Inteligente! Catalina se orgulhava de ser inteligente. Ela se formou com honras na Universidade de Los Andes. Construiu sua carreira com inteligência e persistência. Certamente poderia navegar pelo mundo dos encontros online com a mesma análise cuidadosa que aplicava a tudo o mais. Seu perfil era honesto, mas otimista. Representante comercial farmacêutica que adora fazer trilhas nos páramos, descobrir novos restaurantes em Bogotá e se perder em um bom livro. Procurando uma conexão genuína com alguém que valorize a conversa e a autenticidade. As fotos mostravam ela em Monserrate, sorrindo em uma fazenda de café em Salento, vestida profissionalmente em uma convenção médica. Os primeiros dias trouxeram a mistura de sempre. Homens que começavam com mensagens grosseiras, perfis que pareciam perfeitos demais para ser reais, conversas que esfriavam em poucas horas. Catalina estava prestes a descartar toda a experiência como uma perda de tempo, quando uma notificação apareceu em seu celular durante o intervalo para o almoço em uma terça-feira de outubro. "Você tem um novo par." O nome dele era Rafael Mendoza. O perfil mostrava um homem bonito, aparentemente com cerca de 40 anos, com olhos castanhos calorosos e um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Ele foi fotografado no que parecia ser um canteiro de obras, usando um capacete, em pé com um Golden Retriever em outra imagem, relaxado e casual em um café ao ar livre. Sua biografia era agradavelmente direta. Engenheiro civil, recém-chegado à Colômbia após trabalhar no exterior. Amante de cães, caminhante de fim de semana, procurando alguém com quem compartilhar os momentos simples da vida. Acredita na honestidade, no respeito e na construção de algo real. Algo na frase "recém-chegado à Colômbia" ressoou em Catalina.
Ela sabia o que significava voltar, tentar reconstruir uma vida em um país que havia mudado enquanto você estava fora, ou mudar a si mesmo. Quando a mensagem dele chegou, 20 minutos depois, ela sentiu um inesperado interesse. Catalina, seu perfil se destacou imediatamente. É raro encontrar uma mulher que aprecia tanto as montanhas quanto uma boa conversa. Você já caminhou pela Cordilheira Cocuy? Está na minha lista desde que voltei. Ela já tinha caminhado. O Parque Nacional Cocuy, com suas geleiras espetaculares e trilhas desafiadoras, era um dos seus lugares favoritos na Colômbia. Eles passaram a hora seguinte trocando mensagens sobre caminhadas, sobre a Colômbia que ambos amavam, sobre os desafios de construir uma vida após grandes transições. Rafael parecia genuinamente interessado em seus pensamentos, fazendo perguntas ponderadas em vez de dominar a conversa. Nos 3 dias seguintes, a conexão entre eles se aprofundou. Rafael contou a ela sobre seus anos trabalhando em projetos de infraestrutura no Equador e no Peru, a solidão de estar longe de casa, sua decisão de voltar para Bogotá para ficar mais perto da família. Ele falou sobre o recente problema de saúde de sua mãe, como isso o fez perceber o que realmente importava. A vida é muito curta para ser vivida desconectada das pessoas e dos lugares que amamos, escreveu ele na quarta-feira à noite. É por isso que voltei. É por isso que estou tentando fazer as coisas de maneira diferente desta vez. Catalina se viu compartilhando coisas que raramente discutia com alguém. A dor silenciosa de seu divórcio, a pressão que sentia da família para se estabelecer novamente, seu medo de talvez ter perdido sua chance de ser realmente feliz. As respostas de Rafael foram compassivas, sem ser condescendentes. Você não perdeu nada, ele garantiu. Você tem se tornado uma pessoa forte e independente. A pessoa certa reconhecerá essa força e a valorizará. Espero ter a chance de ser essa pessoa. Essas palavras permaneceram com Catalina muito tempo depois de ela desligar o telefone. Quando foi a última vez que alguém realmente a viu? Não a vendedora de sucesso, não a filha obediente, não a divorciada que precisava ser consertada, mas simplesmente ela, complexa, capaz e, sim, solitária. Na quinta-feira de manhã, Rafael enviou-lhe uma mensagem de bom dia com uma foto do nascer do sol em Bogotá, visto das montanhas. Pensei em você quando vi isso. Espero que seu dia seja tão bonito quanto essa vista. Naquela noite, ele sugeriu que se encontrassem. Sei que é rápido e entendo perfeitamente se você quiser esperar. Mas sinto que temos algo real aqui, Catalina. Adoraria te conhecer pessoalmente, talvez neste fim de semana. Poderíamos tomar um café em algum lugar público, onde você se sinta confortável. Catalina hesitou. Era rápido. Eles só estavam conversando há 4 dias. Mas havia algo em Rafael que parecia diferente dos outros homens com quem ela havia conversado brevemente. Ele respeitava limites, era transparente sobre sua vida e genuinamente interessado em construir algo significativo. Ela pensou no que Mariana havia dito sobre ser inteligente. Encontrar-se em um lugar público durante o dia era seguro. Ela poderia dizer a Mariana exatamente onde estaria. Ela poderia dirigir sozinha, manter o controle da situação. Sábado à tarde? Ela digitou. Há um café que eu gosto em Usaquém. Muito público, café excelente. A resposta de Rafael veio rapidamente. Perfeito. Mas tenho uma contraproposta, se você estiver aberta a isso. Estou supervisionando um projeto perto de Guatavita, a cerca de 1 hora ao norte. A cidade é linda e há um restaurante incrível com vista para o reservatório. Poderíamos nos encontrar lá, almoçar com uma bela vista. Mas entendo perfeitamente se você preferir ficar na cidade. Catalina considerou a proposta. Guatavita era um destino turístico popular, famoso por seu reservatório e pela lenda de El Dorado. Seria mais privado do que Usaquén, mas também era público o suficiente, uma cidade turística com restaurantes e pessoas.
e 1 hora de carro mostrava que ele estava disposto a investir tempo e esforço. Ok, ela escreveu, mas eu mesma vou de carro até lá. Envie-me o endereço exato do restaurante. Melhor ainda, respondeu Rafael. Assim você terá controle total. O restaurante se chama Mirador del Lago. Aqui está o endereço e as coordenadas. Devo compartilhar as informações da minha carteira de motorista com você? Quero que se sinta completamente segura. A oferta a surpreendeu e tranquilizou. Na verdade, seria ótimo. Em poucos minutos, Rafael enviou uma foto de sua carteira de motorista. Rafael Antônio Mendoza Silva, 42 anos, endereço em Bogotá, no bairro de Cedritos. Ela pesquisou as informações dele nas redes sociais e encontrou um perfil no Facebook que correspondia. Projetos de construção, fotos com amigos, postagens sobre engenharia e paisagens colombianas. Tudo parecia legítimo. Naquela noite, Catalina contou a Mariana sobre o plano. A 1 hora da cidade, a voz de Mariana transmitia preocupação ao telefone. Cata, isso parece muito para um primeiro encontro. É uma cidade turística, Mari. Tem muita gente por lá. E eu vou dirigir sozinha. Vou compartilhar minha localização com você o tempo todo. Prometa que vai me ligar a cada hora. E se sentir que algo está errado, qualquer coisa, saia imediatamente. Prometo. A sexta-feira passou em uma névoa de expectativa e preparativos. Catalina se sentia mais animada do que nervosa. Ela escolheu sua roupa com cuidado. Um jeans bonito, uma blusa bordô que combinava com sua pele, botas confortáveis, mas elegantes, adequadas para o clima frio da montanha. Ela carregou totalmente o celular, certificou-se de que o tanque do carro estava cheio e confirmou o compartilhamento de sua localização com Mariana. Rafael enviou uma mensagem na sexta-feira à noite. Estou ansioso por amanhã, Catalina. Tenho a sensação de que isso será o início de algo especial. Durma bem. Enquanto Catalina adormecia, sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Não a esperança desesperada e ansiosa de alguém que está se afogando, mas a expectativa tranquila e genuína de alguém que acredita que coisas boas ainda são possíveis. Ela não tinha como saber que tinha menos de 48 horas de vida. Não podia imaginar que na manhã de segunda-feira seria apenas mais um nome nas sômbrias estatísticas de violência contra as mulheres na Colômbia. E certamente não podia prever que sua morte se tornaria um exemplo a ser seguido, compartilhado nas redes sociais e nos meios de comunicação como um alerta sobre os perigos que se escondem por trás de perfis online aparentemente perfeitos. A manhã de sábado amanheceu clara e ensolarada em Bogotá, o tipo de dia perfeito de outubro que fazia Catalina se sentir grata por estar viva. Catalina saiu de seu apartamento em Chapinero às 11 da manhã, dando a si mesma tempo suficiente para a viagem ao norte. Ela havia programado a rota no Google Maps e compartilhado sua localização em tempo real com Mariana, que já havia enviado 3 mensagens lembrando-a de ficar alerta. A saída de Bogotá foi familiar no início. Ela pegou a autopista norte, vendo a cidade gradualmente se esvaziar à medida que se dirigia para a sabana. O tempo estava perfeito, fresco, mas ensolarado, o tipo de dia que fazia as montanhas ao redor parecerem ter sido pintadas no céu. O trânsito fluía normalmente e Catalina se viu relaxando ao volante, ouvindo uma playlist de vallenato e pop colombiano moderno. Rafael lhe enviou uma mensagem de bom dia às 9. Estou animado para finalmente conhecê-la hoje, Catalina. Dirija com cuidado. Me mande uma mensagem quando estiver chegando. Ela respondeu com um simples sinal de positivo, não querendo parecer ansiosa demais, mas sentindo-se genuinamente feliz com o encontro. Havia algo na gentileza consistente de Rafael nos últimos dias que havia baixado suas defesas. Ele nunca pressionava, nunca exigia, apenas expressava interesse e respeito.
Ao passar por Chia e continuar em direção a Sesquilé, a paisagem se abriu. Colinas verdes pontilhadas por fazendas leiteiras, pequenas cidades com igrejas coloniais, vislumbres ocasionais dos reservatórios que abasteciam Bogotá. Essa era a Colômbia que ela amava. Longe do caos da capital, pacífica e atemporal. Às 11h40, ela enviou sua primeira mensagem para Mariana. Tudo bem, estou a cerca de 20 minutos de distância, o tempo está lindo. Mariana respondeu imediatamente. Lembre-se, só em locais públicos, não vá a nenhum lugar isolado com ele. Catalina sorriu para a proteção da amiga, mas sentiu uma leve preocupação. Ela estava sendo ingênua? Ela havia feito sua pesquisa, verificado a identidade dele, tomado precauções, mas ainda assim estava prestes a encontrar um estranho em uma cidade que não conhecia bem, longe de ajuda imediata. Ela afastou esse pensamento. Era exatamente esse tipo de pensamento excessivo que a mantinha sozinha há 2 anos. Às vezes, era preciso correr riscos calculados se quisesse que algo mudasse. A estrada para Guatavita serpenteava por um terreno cada vez mais rural. Ela passou pelo desvio para o famoso reservatório de Guatavita, o lago circular que, segundo os moradores locais, inspirou a lenda de El Dorado. A área turística estava movimentada com famílias e visitantes, o que a tranquilizou. Não era um local isolado, era um destino popular. Seu telefone tocou. Rafael. Oi. Ela atendeu, mantendo uma mão no volante. Catalina, oi. Queria ter certeza de que você encontrou o caminho. Onde você está? Acabei de passar pelo desvio da represa principal. Devo chegar em cerca de 10 minutos. Perfeito. Escute, houve uma pequena mudança nos planos. O Mirador del Lago está lotado hoje. Algum tipo de grupo de turistas ocupou todo o terraço. Mas conheço outro lugar, a apenas 5 minutos mais acima na montanha. É mais tranquilo, mais intimista. A comida também é melhor. Tudo bem? Catalina sentiu um aperto no estômago. Uma mudança de local, para um lugar mais isolado. Todos os podcasts de crimes reais que ela já tinha ouvido passaram pela sua cabeça. Não sei, Rafael. Eu esperava nos encontrarmos no lugar que combinamos. Eu entendo perfeitamente. Sua voz continuava calorosa e compreensiva. Que tal isso? Dirija até o mirador primeiro. Veja por si mesma que está lotado. Depois você pode decidir. Prometo que não estou tentando enganá-la ou deixá-la desconfortável. Só quero que tenhamos um almoço agradável e tranquilo, onde possamos realmente conversar. E isso parecia razoável. Ela poderia verificar a história dele e tomar sua própria decisão. Tudo bem, encontro você primeiro no mirador. Vejo você em alguns minutos. Estou em um Toyota Prado azul escuro. Mal posso esperar para finalmente conhecê-la pessoalmente. Catalina continuou subindo a estrada sinuosa, agora com a atenção redobrada. O Mirador del Lago apareceu à sua direita, um restaurante rústico com um grande terraço com vista para o vale. Rafael estava dizendo a verdade. O estacionamento estava lotado e ela podia ver dezenas de pessoas amontoadas no terraço, claramente algum tipo de grupo de turistas organizado com chapéus iguais. Um Toyota Prado azul escuro acendeu os faróis para ela no estacionamento. Rafael saiu do carro e Catalina sentiu um momento de alívio. Ele era exatamente como nas fotos, alto, bem constituído, com um sorriso fácil e roupas casuais, mas elegantes. Ele acenou quando ela estacionou ao lado dele. Ela saiu do carro, deixando as chaves no bolso e o celular à mão. Catalina, disse Rafael com um sorriso genuíno e caloroso. Ele não se moveu para abraçá-la ou invadir seu espaço. Apenas estendeu a mão para um aperto de mão. É tão bom finalmente conhecê-la. Você é ainda mais bonita pessoalmente. Obrigada, disse Catalina, apertando sua mão e sentindo-se relaxar um pouco. Seu aperto era firme, mas não agressivo.
Seu comportamento era exatamente como tinha sido nas mensagens de texto: amigável, respeitoso, interessado. Então, ele apontou para o restaurante lotado. Como você pode ver, não é ideal para conversar. Mas há outro lugar que mencionei logo adiante. Chama-se La Casona del Bosque. É um restaurante familiar com uma bandeja paisa incrível. Podemos seguir um ao outro em nossos carros, se isso te deixar mais confortável. Catalina olhou para o mirador lotado, depois para Rafael. Tudo nele parecia normal, seguro. Ela estava sendo paranoica. Era exatamente por isso que ela tinha ficado sozinha por tanto tempo, com muito medo de confiar, muito cautelosa para correr riscos. Tudo bem, ela se ouviu dizer, mas vou seguir você. Quero ver para onde estamos indo. Perfeito. São literalmente 5 minutos subindo esta mesma estrada. Você verá que ainda é um lugar público, ainda seguro. Só quero que você se sinta confortável, Catalina. Eles voltaram para seus veículos. Rafael saiu do estacionamento e Catalina o seguiu, enviando uma mensagem rápida para Mariana. Encontrei com ele. Parece legal. O restaurante estava lotado. Vamos para um local alternativo nas proximidades. Ainda está rastreando minha localização? A resposta de Mariana veio rapidamente. Sim, tenha cuidado. Entre em contato em 30 minutos. A estrada continuava subindo, ficando mais estreita e sinuosa. Catalina manteve o prado azul à vista, notando que estavam passando por menos prédios, menos sinais de civilização. 5 minutos se passaram. Depois, 8. Depois, 10. Sua inquietação aumentava a cada quilômetro que passava. Isso não era logo adiante. Eles estavam indo para o interior de uma região montanhosa rural. As poucas casas que passavam pareciam abandonadas ou raramente utilizadas. A floresta pressionava ambos os lados da estreita estrada pavimentada. As mãos de Catalina apertaram o volante. Ela pegou o telefone para ligar para Mariana, mas naquele momento o pisca-pisca de Rafael acendeu. Ele saiu da estrada principal para o que parecia ser uma trilha de terra que levava à floresta. Não. Todos os instintos de Catalina gritavam para que ela parasse, desse meia volta e voltasse para a estrada principal. Isso estava errado. Era exatamente sobre isso que Mariana a havia alertado. Era assim que as mulheres desapareciam. Mas então ela viu uma pequena placa de madeira parcialmente escondida pela vegetação. La Casona del Bosque, 800 metros. Talvez fosse realmente apenas um restaurante remoto. Talvez ela estivesse exagerando. Rafael parou seu prado na estrada de terra, esperando por ela. Ele saiu e caminhou de volta até o carro dela. Catalina abriu a janela apenas até a metade. Sei que isso parece suspeito, disse Rafael com um sorriso de desculpas. Mas prometo que o restaurante fica logo depois dessa curva. Esta é a estrada de acesso. Muitos desses restaurantes nas montanhas ficam escondidos assim. Isso faz parte do charme deles. Catalina olhou para a estrada de terra estreita que desaparecia entre as árvores. Todos os nervos de seu corpo disparavam alertas. Mas Rafael estava ali, parecendo preocupado e apologético, não ameaçador. E ela podia ver a placa. Era para haver um restaurante. Não sei, disse ela com voz incerta. Vou te dizer uma coisa, disse Rafael. Deixe seu carro aqui na estrada principal. Venha comigo só para ver o lugar. Se você não gostar, eu te trago de volta e podemos voltar para Bogotá e encontrar outro lugar. Não estou tentando pressioná-la, Catalina. Só acho que você vai adorar este lugar. Aquele foi o momento. Foi quando Catalina Restrepo tomou a decisão que lhe custaria tudo. Contra todos os seus instintos, contra todos os avisos que ouvira e lera, ela olhou para o rosto gentil de Rafael e se convenceu de que estava sendo paranoica. Tudo bem, disse ela baixinho, mas só para dar uma olhada. Ela trancou seu Mazda e caminhou até o lado do passageiro do prado dele, segurando o celular com força na mão. Ao entrar no carro, ela percebeu algo que a deixou com um frio na barriga.
As travas de segurança estavam ativadas na porta do passageiro. Por que as travas de segurança estão ativadas? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Rafael ligou o motor com aquele sorriso tranquilo ainda no rosto. Ah, é um recurso de segurança. Meu sobrinho anda comigo às vezes. Eu deveria desativá-las. Mas ele não as desativou. Ele engatou a marcha do prado e começou a dirigir pela estrada de terra, entrando mais fundo na floresta. E Catalina Restrepo percebeu com terrível clareza que tinha acabado de cometer um erro fatal. A estrada de terra deteriorava-se rapidamente à medida que Rafael se adentrava na floresta. O que tinha começado como uma pista esburacada, mas transitável, tornou-se pouco mais do que um trilho, com galhos a raspar as laterais do prado. O telemóvel de Catalina mostrava uma barra de sinal, oscilando entre serviço e nada. Rafael, isso não parece uma estrada de acesso a um restaurante, disse Catalina, lutando para manter a voz calma, mesmo com o pânico tomando conta de seu peito. Quero voltar. Agora! Estamos quase chegando, respondeu Rafael, sua voz ainda agradável, mas de alguma forma diferente agora, mais monótona, sem o calor que caracterizava suas conversas. Só mais um minuto. Catalina tentou abrir a maçaneta da porta, trancada, as travas de segurança para crianças. Seu coração batia forte contra as costelas enquanto ela tentava abrir o WhatsApp para enviar uma mensagem para Mariana. Mas antes que pudesse digitar qualquer coisa, a mão de Rafael se estendeu e agarrou o telefone de suas mãos. Vou pegar isso, disse ele calmamente, jogando-o no painel. Devolva! Catalina tentou pegá-lo, mas Rafael segurou seu pulso com força. Fique quieta, Catalina. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A máscara agradável havia desaparecido completamente agora. Seus olhos, que pareciam tão gentis nas fotos, estavam frios e calculistas. Este não era Rafael Mendoza, o engenheiro recém-chegado em busca de conexão. Era outra pessoa completamente diferente. Algo diferente. Por favor, a voz de Catalina tremia. Eu tenho uma família. Minha amiga sabe onde estou. Ela está rastreando minha localização. A polícia, sua amiga está rastreando seu carro, Rafael interrompeu, que está estacionado em segurança na estrada principal. Pelo que todos sabem, você ainda está lá. E aqui em cima não há sinal de celular de qualquer maneira. Ninguém virá, Catalina. O prado entrou em uma pequena clareira cercada por uma densa floresta. Rafael desligou o motor. No silêncio repentino, Catalina podia ouvir o canto dos pássaros e o farfalhar do vento nas árvores de eucalipto. Nenhum outro som, nenhuma voz, nenhum tráfego, nada que sugerisse a existência de civilização nas proximidades. Por quê? Sussurrou Catalina. Por que eu? Rafael virou-se para olhar para ela e, pela primeira vez, ela viu algo parecido com emoção cruzar seu rosto. Não era remorso. Era mais como satisfação. Porque você era perfeita, a idade certa, divorciada, solitária, ansiosa por acreditar em segundas chances. Você preenchia todos os requisitos. Requisitos? Do que você está falando? Saia! Ordenou Rafael, abrindo a porta do lado dele. Vamos dar uma volta. Não. Catalina se pressionou contra a porta do passageiro, como se pudesse derreter através dela. Não vou a lugar nenhum com você. Rafael enfiou a mão debaixo do assento e tirou uma faca com uma lâmina de 15 centímetros. Você tem duas opções. Caminhar comigo pela floresta ou eu te arrastar. De qualquer forma, vamos embora. Mas uma opção te deixa com mais dignidade e menos dor. A mente de Catalina passou rapidamente por todas as dicas de autodefesa que ela já tinha ouvido, todos os conselhos de programas policiais e seminários de segurança. Nunca vá para um segundo local, lute em público, grite, corra. Mas ela já estava no segundo local e não havia ninguém para ouvir seus gritos. Rafael abriu a porta por fora. A trava infantil se desengatou com um clique. Ele recuou, dando espaço para ela, mas mantendo a faca à vista. Vamos, Catalina, não me faça machucar você no carro. Já tem bagunça demais para limpar.
Essas últimas palavras gelaram seu sangue. Bagunça demais. Isso significava que ele já tinha feito isso antes. Significava que ela não era a primeira. Catalina saiu do prado com as pernas trêmulas. O ar de outubro ficou repentinamente frio, apesar do sol. Ela olhou ao redor desesperadamente em busca de qualquer rota de fuga, qualquer possibilidade de sobrevivência. A floresta era densa por todos os lados. Ela não tinha ideia de qual direção levava de volta à civilização. Ande, disse Rafael, apontando com a faca para uma trilha quase invisível que levava às árvores. Enquanto Catalina caminhava, sua mente trabalhava freneticamente. Ela precisava ganhar tempo, precisava encontrar uma oportunidade. Pensou em sua mãe, que a esperaria para o almoço de domingo no dia seguinte. Pensou em Mariana, que começaria a se preocupar quando ela não desse notícias. Pensou em todas as mulheres cujas histórias ela tinha ouvido, mulheres que desapareceram depois de confiar na pessoa errada. Ela não seria mais uma estatística. Não podia ser. Há outras mulheres, não há? Disse Catalina, forçando-se a falar. Não sou a primeira pessoa que você trouxe para cá. Rafael caminhava alguns metros atrás dela, perto o suficiente para agarrá-la se ela corresse, mas longe o suficiente para que ela não pudesse atacá-lo facilmente. Você é a quarta. As outras já estão aqui, de certa forma. Este é um lugar especial, muito privado. Ninguém nunca vem aqui. 4 mulheres. 4 vidas terminadas nesta floresta anônima. Catalina sentiu raiva misturada com seu terror. Este homem tinha sorrido para ela, tinha enviado mensagens de bom dia, tinha fingido compreender sua solidão, e tudo isso tinha sido uma encenação, uma armadilha cuidadosamente construída. A trilha abria-se para outra pequena clareira. Catalina viu terra remexida, áreas onde o solo parecia diferente do solo da floresta ao redor. Túmulos. Ela estava olhando para túmulos sem identificação. Já chegamos longe o suficiente, disse Rafael. Vire-se. Catalina virou-se lentamente. Rafael estava a 3 metros de distância, segurando a faca com a mão direita. Ele parecia completamente calmo, como se fosse apenas mais uma tarde normal de sábado. Aquela calma era, de alguma forma, mais assustadora do que a raiva teria sido. Por favor, disse Catalina mais uma vez. Por favor, não faça isso. O que quer que tenha acontecido com você, o que quer que tenha feito você ficar assim, não precisa continuar. Você pode parar. Você pode me deixar ir. Rafael inclinou a cabeça, estudando-a. Você parece a número 2, Laura. Ela também tentou me convencer. Me contou sobre a filha dela, sobre os sonhos dela, sobre como ela tinha muito pelo que viver. Ele fez uma pausa. Naquela época também não adiantou. Algo mudou em Catalina naquele momento. Ele ia matá-la. Nenhuma súplica ou argumentação mudaria isso. Ela podia ver isso nos olhos dele, na postura dele. Ele havia tomado sua decisão antes mesmo de ela entrar no carro. Provavelmente antes mesmo de deslizar para a direita no perfil dela. Mas ela não iria se ajoelhar e esperar pela morte. Ela não iria facilitar as coisas para ele. Não, disse Catalina com firmeza. Como assim? Eu disse não. Você quer me matar? Vai ter que se esforçar para isso. E então Catalina Restrepo correu. Ela não correu de volta para a trilha. Ele esperaria isso. Em vez disso, ela mergulhou diretamente na parte mais densa da floresta, na vegetação rasteira e emaranhada. Galhos arranhavam seu rosto e suas roupas. Ela ouviu Rafael xingar atrás dela e, em seguida, o som dele se esbarrando na floresta atrás dela. Catalina correu com toda a força que tinha, com cada grama de energia acumulada em anos de caminhadas pelas montanhas colombianas, com cada molécula de raiva pela injustiça de morrer dessa maneira. Ela correu pela mãe, pelos amigos, por todas as mulheres que confiaram no perfil errado e pagaram com a vida. Ela correu porque desistir significava deixá-lo vencer.
E Catalina Restrepo não estava pronta para deixar ninguém vencer sua vida. Os pulmões de Catalina ardiam enquanto ela corria pela floresta nublada colombiana. O terreno era traiçoeiro, encostas íngremes cobertas por vegetação densa e solo solto que cedia sob suas botas. Ela podia ouvir Rafael atrás dela, mais perto do que gostaria, seus passos pesados quebrando galhos e perturbando o chão da floresta. Ela se inclinou para baixo, pensando que a descida significava água e água significava pessoas. A região de Guatavita era cheia de riachos que alimentavam o sistema de reservatórios. Se ela conseguisse encontrar água, poderia segui-la até a civilização. Atrás dela, a voz de Rafael atravessou as árvores. Você só está piorando as coisas para si mesma, Catalina. Esta floresta se estende por quilômetros. Não há ninguém por quilômetros. Catalina se recusou a desperdiçar fôlego respondendo. Ela se concentrou em seguir em frente, em sobreviver. Seu trabalho como vendedora de produtos farmacêuticos a mantinha em boa forma. Mas isso era diferente de caminhadas tranquilas nos fins de semana. Agora, ela corria para salvar sua vida em um terreno implacável, sem um destino claro. Uma ravina se abriu repentinamente à sua frente. Catalina mal conseguiu evitar cair no precipício. Abaixo, talvez a 15 metros de profundidade, ela podia ver um riacho estreito cortando rochas cobertas de musgo. Era íngreme, mas não vertical. Ela poderia descer. Ela olhou para trás. Rafael ainda não havia aparecido, mas ela podia ouvi-lo se aproximando. Com a decisão tomada, Catalina se virou e começou a descer a ravina, usando raízes e rochas como apoio para as mãos. Terra e pedras caíam sob seus pés, e por 2 vezes ela quase perdeu o equilíbrio. Mas o desespero lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. Ela chegou ao fundo, com as mãos arranhadas e sangrando, bem quando Rafael apareceu na beira da ravina acima dela. Por um momento, seus olhos se encontraram à distância. Então Catalina se virou e correu ao longo do leito do riacho, seus pés chapinhando na água fria. O riacho serpenteava pela floresta, às vezes raso o suficiente para atravessar, às vezes forçando-a a rastejar pelas margens lamacentas. Sua bela blusa bordô estava rasgada e suja. Seu jeans estava encharcado e pesado, mas ela estava se movendo, ainda estava viva. E isso era tudo o que importava. Atrás dela, ouviu Rafael começar a descer a ravina. Ele era maior e mais forte, mas a subida íngreme iria atrasá-lo. Ela tinha ganho segundos preciosos. O riacho alargou-se ligeiramente e Catalina viu algo que fez seu coração saltar. Marcas de pneus na lama. Marcas antigas, mas definitivamente de um veículo. Em algum lugar próximo, havia uma estrada ou trilha que os veículos podiam acessar. Ela seguiu as marcas de pneus, movendo-se o mais rápido que suas pernas exaustas podiam suportar. A floresta começou a clarear ligeiramente. Através das árvores à frente, ela podia ver uma abertura na copa das árvores. Uma clareira ou uma estrada, algo feito pelo homem. A esperança tomou conta dela. Só mais um pouco. Só mais alguns metros. Ela saiu da linha das árvores e chegou a uma estrada de terra estreita. Não era a estrada principal pavimentada, mas definitivamente era alguma coisa. À sua esquerda, a estrada descia para mais floresta. À sua direita subia em direção ao que parecia ser uma cordilheira. Catalina escolheu subir. Terreno elevado significava melhor visibilidade, melhor chance de ver onde estava, melhor chance de encontrar ajuda. Suas pernas agora tremiam, seu corpo funcionava à base de pura adrenalina. Ela vinha correndo ao que pareciam horas, mas provavelmente eram apenas 20 minutos. Cada respiração era uma agonia. Mas ela seguiu em frente, subindo a estrada de terra íngreme. Atrás dela, Rafael emergiu da floresta. Ele a viu na estrada e sorriu. Não era um sorriso gentil, era o sorriso de um predador. Bom esforço, Catalina,
ele gritou, mas essa estrada não leva a lugar nenhum. Eu sei porque explorei essa área por meses. É uma antiga estrada de extração de madeira. Está abandonada há anos. O portão no topo está trancado. Não há saída. Catalina não parou. Não conseguia parar. Mesmo que ele estivesse dizendo a verdade, ela não facilitaria as coisas. Ela lutaria até não ter mais forças. A estrada fazia uma curva acentuada e Catalina viu o que Rafael havia descrito. Um portão de metal enferrujado bloqueava a estrada, preso com uma corrente pesada e um cadeado. Além dele, ela podia ver que a estrada continuava, mas estava completamente coberta de mato, claramente sem uso há anos. Ela sacudiu o portão desesperadamente, mas ele era sólido. A cerca de ambos os lados se estendia até uma vegetação densa. Ela poderia tentar escalá-la, mas isso levaria tempo. Tempo que ela não tinha. Rafael apareceu na curva, agora caminhando, não correndo. Ele sabia que a tinha encurralado. A faca ainda estava em sua mão. Fim da linha, disse ele calmamente. Você correu bem. Melhor do que os outros, mas agora acabou. Catalina olhou em volta freneticamente. A floresta se aproximava dos dois lados. O portão era intransponível. Rafael bloqueava sua única rota de fuga pela estrada. Mas então ela viu. Uma grande pedra, do tamanho de um coco, estava caída na base do poste do portão. Não era uma arma muito boa, mas era melhor do que nada. Ela agarrou a pedra com as duas mãos e se virou para enfrentar Rafael. Fique longe, ela avisou com a voz rouca. Juro que vou lutar contra você. Rafael parou a cerca de 10 metros de distância. Abaixe isso, Catalina. Você não é uma assassina. Eu sou. Talvez eu não seja, disse Catalina, com os braços tremendo de exaustão e medo. Mas vou morrer tentando impedir você. E vou deixar marcas, provas de DNA. Eles vão acabar encontrando você. Você não pode fazer isso para sempre. Pela primeira vez, a incerteza passou pelo rosto de Rafael. Ela estava certa, e ambos sabiam disso. Todas as vítimas deixavam provas. Todas as cenas de crime deixavam vestígios. Ele tinha tido sorte até agora, mas a sorte acabou. Eles não vão encontrar nada, disse Rafael, mas sua voz não soou convincente. Eles nunca encontram. Minha amiga Mariana sabe sobre você, insistiu Catalina, percebendo a fraqueza. Ela tem capturas de tela das nossas conversas, suas fotos, tudo. Quando eu não voltar para casa hoje, ela irá à polícia. Seu rosto estará em todos os lugares, em todos os canais de notícias, em todas as plataformas de mídia social. Você não poderá mais usar aplicativos de namoro, não poderá mais caçar. Rafael cerrou os dentes. Cale a boca. Quantas mulheres mais você planejava matar? A voz de Catalina ficou mais forte, apesar do cansaço. Mais 5? 10? Acabou, Rafael. Quer você me mate ou não, seus dias de caça acabaram. Eu disse para calar a boca. Rafael se lançou para a frente. Catalina jogou a pedra com toda a força que lhe restava. Ela atingiu Rafael no ombro, desviando seu ataque. Ele tropeçou, xingando, e Catalina tentou passar por ele correndo pela estrada. Quase. Ela quase conseguiu. A mão de Rafael fechou-se em torno de seu tornozelo e Catalina caiu de cara no chão da estrada de terra. Catalina bateu com força no chão, sentindo o gosto de sangue e terra. O peso de Rafael pressionou suas costas, imobilizando-a. Ela tentou gritar, mas a mão dele tapou sua boca. Eu te dei uma chance de facilitar as coisas. Rafael sussurrou em seu ouvido. Você deveria ter aceitado. Catalina mordeu a mão dele com toda a força que tinha. Rafael gritou e se afastou. Ela se contorceu debaixo dele, arranhando seu rosto, sentindo a pele rasgar sob suas unhas. Se ela fosse morrer, deixaria provas. Ela garantiria que ele carregasse marcas do que havia feito. Eles lutaram na estrada de terra, uma luta desesperada e feia. Rafael era mais forte, mas Catalina lutava com a fúria de alguém que não tinha mais nada a perder. Ela acertou um joelho nas costelas dele e ouviu o grunhir de dor.
Seus dedos encontraram os olhos dele e ele recuou, momentaneamente cego. Catalina se levantou rapidamente e correu novamente de volta pela estrada em direção à floresta. Mas seu corpo havia chegado ao limite. Suas pernas cederam após apenas alguns metros e ela caiu na terra, ofegante. Rafael se levantou lentamente, limpando o sangue do rosto arranhado. Sua vadia estúpida, disse ele, sua fachada calma agora completamente destruída. Você só piorou tudo. Ele avançou em direção a ela, e Catalina sabia que não tinha mais forças para lutar. Ela havia tentado. Deus, ela havia tentado tanto, mas às vezes tentar não era suficiente. Desculpe, mamãe, sussurrou Catalina, pensando em sua mãe, que estaria esperando por ela amanhã no almoço de domingo. Sinto muito. Rafael a agarrou pelos cabelos e a arrastou de volta para a floresta. O que aconteceu na hora seguinte naquela floresta seria reconstruído mais tarde por investigadores forenses reunindo as evidências. Os ferimentos defensivos nas mãos e nos braços de Catalina. O DNA sob suas unhas. O padrão dos ferimentos que contava a história de uma mulher que lutou até seu último suspiro. Catalina Restrepo morreu em uma clareira sem identificação nas montanhas acima de Guatavita em 19 de outubro de 2019, aproximadamente às 3 horas da tarde. Ela tinha 37 anos. Rafael a enterrou em uma cova rasa, ao lado das 4 mulheres que vieram antes dela. Ele usou uma pá dobrável que mantinha em sua caminhonete, trabalhando de forma rápida e eficiente. Este não era seu primeiro enterro. Ele sabia a profundidade que deveria cavar e como disfarçar a terra remexida. Quando terminou, ele desceu a montanha em seu Toyota Prado azul. Parou no Mazda abandonado de Catalina na estrada principal e pensou no que fazer com ele. Movê-lo era arriscado, mas deixá-lo ali chamaria a atenção muito rapidamente. Ele decidiu levá-lo para uma estrada de acesso à floresta, vários quilômetros adiante, usando luvas para evitar deixar impressões digitais. Limitou o interior, removeu os documentos de registro e os itens pessoais dela e trancou o carro. Com sorte, levaria dias até que alguém encontrasse o veículo e o relacionasse a uma pessoa desaparecida. Rafael voltou para sua caminhonete e dirigiu de volta para Bogotá, parando em um lava-rápido para limpar a lama do chassi do Prado. Ele foi para sua casa em Cedritos, tomou banho, trocou de roupa e colocou suas roupas ensanguentadas em um saco de lixo para descarte. Então ele abriu o Tinder e começou a navegar por novos perfis. No domingo à tarde, quando Catalina não apareceu para almoçar, sua mãe ligou para Mariana em pânico. Ela não está atendendo o telefone. Vai direto para a caixa postal. Isso não é típico dela. Mariana sentiu um frio na barriga. Estou verificando a localização dela agora. A localização mostrou que o celular de Catalina havia sido rastreado pela última vez perto de Guatavita às 11h47 da manhã de sábado. Depois, nada. 26 horas de silêncio. Chame a polícia, disse Mariana. Algo está errado. Na manhã de segunda-feira, Catalina Restrepo foi oficialmente dada como desaparecida. A polícia encontrou seu Mazda abandonado em uma estrada remota na floresta na tarde de terça-feira. Seu celular foi encontrado no porta-luvas, com a bateria descarregada. Não havia sinais de luta no veículo, nem sangue, nem evidências óbvias de crime. Mas Mariana tinha capturas de tela. Capturas de tela de todas as conversas com Rafael Mendoza, suas fotos, sua carteira de motorista, tudo o que Catalina havia compartilhado antes de dirigir para Guatavita. Este é o homem com quem ela foi se encontrar, disse Mariana ao detetive Andrés Ruiz, da Polícia Metropolitana de Bogotá. Era com ele que ela estava quando desapareceu. O detetive Ruiz verificou as informações da carteira de motorista. O endereço em Cedritos não existia. O número da carteira era falso. Rafael Mendoza era um fantasma, mas as fotos eram reais.
Em poucas horas, o rosto de Rafael estava em todos os canais de notícias da Colômbia. Você viu este homem? Procurado para interrogatório sobre o desaparecimento de Catalina Restrepo. Alguém o reconheceu. Uma mulher em Medellín que havia combinado um encontro com ele no Bumble 3 meses antes, sob um nome diferente. Ela havia concordado em encontrá-lo, mas cancelou no último minuto porque algo parecia estranho. Ele queria que eu dirigisse até um restaurante remoto, disse ela à polícia. Quando eu disse não, ele ficou irritado e imediatamente cancelou o encontro. Mais mulheres se apresentaram. Nomes diferentes, perfis diferentes, mesmo padrão. Locais remotos, restaurantes isolados. Pressão para confiar nele rapidamente. A polícia obteve mandados para os registros do aplicativo de namoro. Eles encontraram 6 contas diferentes, 6 identidades diferentes, todas usando variações das mesmas fotos. O rastro digital os levou a um endereço IP registrado em nome de Carlos Mendoza, no bairro de Cedritos. Na quarta-feira de manhã, a polícia invadiu o apartamento. Carlos Mendoza atendeu a porta, confuso e assustado. Sim, aquele era seu sobrinho, Rafael. Seu nome verdadeiro era Rafael Andrés Jiménez. Ele estava hospedado com Carlos nos últimos 6 meses. Onde ele está agora? Perguntou o detetive Ruiz. Não sei, disse Carlos honestamente. Ele saiu no domingo à noite com uma mochila. Disse que ia fazer uma trilha. Não o vejo desde então. Rafael estava fugindo, mas a polícia agora tinha seu nome verdadeiro, sua identidade real. E eles tinham outra coisa: os arranhões no rosto que Catalina havia deixado durante a luta final. Na tarde de quarta-feira, as autoridades localizaram a residência real de Rafael, uma pequena casa que ele alugava em Soacha com seu nome verdadeiro. Lá dentro, encontraram diários detalhando seus métodos, lembranças de suas vítimas, o mais condenatório de tudo, um mapa desenhado à mão mostrando os locais de sepultamento nas montanhas de Guatavita. 5 locais estavam marcados. A polícia organizou uma operação de busca em grande escala. As equipes de busca chegaram à clareira na montanha na quinta-feira de manhã. Cães farejadores alertaram imediatamente sobre vários locais. Antropólogos forenses começaram o trabalho cuidadoso de escavação, enquanto policiais armados protegiam o perímetro. Na quinta-feira à noite, eles haviam recuperado 5 corpos em vários estágios de decomposição. Todas mulheres, todas enterradas em sepulturas rasas em um raio de 100 metros. A avaliação preliminar do médico legista confirmou que todas haviam morrido de formas semelhantes de violência. O detetive Ruiz ficou na cena do crime enquanto o sol se punha sobre as montanhas, com o maxilar cerrado de raiva e tristeza. 5 famílias finalmente teriam respostas. 5 mulheres que simplesmente queriam conexão, companheirismo, uma chance de felicidade. Nós o encontraremos, prometeu ele ao líder da equipe forense. Vamos garantir que ele nunca mais faça isso. O processo de identificação começou imediatamente. Registros dentários, análise de DNA, objetos pessoais encontrados com os corpos. Em 48 horas, eles tinham os nomes das 5 vítimas. Laura Jiménez, 41, de Medellín. Desaparecida há 14 meses. Patrícia Montoya, 39, de Cali. Desaparecida há 11 meses. Carolina Vargas, 35, de Bogotá, vista pela última vez há 8 meses. Diana Rueda, 42 anos, de Pereira, desaparecida há 6 meses. E Catalina Restrepo, 37 anos, de Bogotá, morta há apenas 7 dias. A cobertura da notícia foi massiva. As redes sociais da Colômbia explodiram de indignação e tristeza. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias histórias de encontros perigosos em aplicativos de namoro, acidentes evitados por pouco, instintos que salvaram suas vidas. Mariana deu entrevistas emocionadas, mostrando as capturas de tela das mensagens de Rafael para Catalina.
Ela fez tudo certo, disse Mariana com a voz embargada. Ela verificou as informações dele. Ela me disse para onde estava indo. Ela tomou precauções. Mas ele era tão cuidadoso, tão convincente. Como podemos saber em quem confiar? A mãe de Catalina apareceu na televisão nacional, segurando uma foto da filha. Minha filha morreu sozinha naquelas montanhas, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela era inteligente, cuidadosa, amorosa. Ela merecia muito mais do que isso. Por favor, se alguém souber onde esse monstro está se escondendo, nos ajude. Ajude a levá-lo à justiça. A pressão sobre as autoridades policiais era imensa. Todas as agências policiais da Colômbia estavam procurando Rafael Andrés Jiménez. Sua foto estava em toda parte. As fronteiras foram alertadas. Os aeroportos foram monitorados. Rafael ficou 11 dias foragido. Um agricultor na zona rural de Cundinamarca relatou ter visto um homem que correspondia à descrição dormindo em um celeiro abandonado em sua propriedade. A polícia cercou o local ao amanhecer. Rafael foi encontrado dormindo em uma pilha de feno, exausto e sujo, com arranhões ainda visíveis no rosto. Ele se rendeu sem resistência. O julgamento começou 8 meses depois. O advogado de defesa de Rafael tentou argumentar capacidade diminuída, trauma infantil, doença mental, mas as provas eram esmagadoras. Os diários descrevendo suas vítimas, o mapa dos locais de enterro, as identidades falsas, as mensagens do aplicativo de namoro mostrando manipulação calculada. O mais condenatório foi a prova de DNA. O DNA de Catalina sob as unhas de Rafael, seu DNA na cena do crime. As provas de sangue, os relatórios de patologia forense mostrando a natureza brutal dos assassinatos. O testemunho de Catalina, dado por meio de evidências forenses, contou a história de uma mulher que lutou com coragem extraordinária. Os ferimentos defensivos, as roupas rasgadas, as evidências de luta documentadas pelos investigadores provaram que ela não aceitou a morte passivamente. No banco dos réus, Rafael não demonstrou remorso. Quando questionado sobre por que escolheu essas mulheres específicas, sua resposta foi arrepiante. Elas eram fáceis. Mulheres solitárias sempre são. Elas querem acreditar desesperadamente que alguém pode amá-las. O tribunal explodiu. A mãe de Catalina teve que ser contida. Mariana chorava abertamente. O veredito do juiz foi rápido e decisivo. Culpado por 5 acusações de homicídio qualificado. Culpado por tentativa de sequestro. Culpado por fraude e roubo de identidade. Rafael Andrés Jiménez foi condenado a 60 anos de prisão, o máximo permitido pela lei colombiana. Você é um predador que explorou a necessidade humana básica de conexão, disse o juiz durante a sentença. Você transformou a esperança em uma arma e usou a vulnerabilidade das mulheres contra elas. Você passará o resto da sua vida na prisão e a sociedade ficará mais segura por causa disso. 2 anos após a morte de Catalina, sua mãe e Mariana criaram a Fundación Catalina Restrepo, dedicada à educação sobre segurança digital e ao apoio às vítimas de predação online. Elas viajaram por universidades e centros comunitários em toda a Colômbia, ensinando os jovens a reconhecer a manipulação, a tomar precauções e a confiar em seus instintos. Emma, prima de Catalina, tornou-se defensora das vítimas, trabalhando com famílias de pessoas desaparecidas. Catalina lutou até seu último suspiro, disse Emma em um evento de conscientização. Ela deixou as evidências que levaram à prisão de seu assassino. Ela salvou futuras vítimas ao se recusar a desistir. Esse é o seu legado. As 5 famílias cujas filhas foram encontradas nessas montanhas formaram uma rede de apoio. Elas se reuniam mensalmente, compartilhando memórias de seus entes queridos, apoiando-se mutuamente na dor impossível de uma perda violenta. No aniversário da morte de Catalina, elas se reuniram em um parque memorial em Bogotá,
5 árvores foram plantadas, uma para cada vítima. Uma placa trazia seus nomes e uma inscrição simples, em memória de Laura, Patrícia, Carolina, Diana e Catalina, levadas prematuramente pela violência, lembradas sempre com amor. Suas vidas foram importantes, suas histórias não serão esquecidas. A mãe de Catalina colocou flores na base da árvore plantada para sua filha. Ela queria acreditar no amor novamente, disse ela baixinho. Isso não deveria ter custado sua vida. Mariana ficou ao lado dela, segurando sua mão. Ela foi corajosa, disse Mariana. Mesmo no final, ela foi muito corajosa. E ela tinha sido. Catalina Restrepo passou suas últimas horas lutando pela sobrevivência com inteligência, coragem e determinação. Ela deixou as provas que levaram seu assassino à justiça. Ela garantiu que Rafael nunca mais machucaria outra mulher. Sua morte foi uma tragédia, mas sua luta, sua recusa em se render, seu ato final de arranhar provas de DNA do rosto de seu assassino, isso foi heroísmo. A Colômbia se lembraria de Catalina não como uma vítima, mas como uma mulher que lutou contra o mal e, mesmo na morte, venceu.